Você sabia que a Penny de The Big Bang Theory quase foi feita como um robô criada pelos personagens Sheldon e Leonard? Vem comigo conhecer a história por toda a criação da ideia de The Big Bang Theory pelos criadores Chuck Lorre e Bill Prad, coisas nunca antes reveladas você vai conhecer neste vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, um grande fã de The Big Bang Theory e vim contar um pouco dessa história pra vocês. The Big Bang Theory ela estreou lá em setembro de 2007 e foi criação, como eu disse, do Chuck Lorre e do Bill Prad, mas ela começou a ser pensada e idealizada muito antes, lá por meados de 2003, 2004, em uma época que o Chuck Lorre estava explodindo, né, por ter sido o criador de Two and a Half Men, que estava fazendo muito sucesso na época, enquanto o Bill Prad vinha buscando novos trabalhos depois do fim de Dharma e Greg. E aí os dois eles sentaram para pensar em uma nova série, né? Eles queriam criar alguma coisa juntos, uma nova sitcom juntos. E antes de eu começar a história de verdade, deixa seu like, se inscreve aqui, é rapidão, ativa o sininho também para receber notificações dos próximos vídeos, me segue no Instagram, Minha Vida é uma Série _, tem muito conteúdo legal de série por lá. E vai seguir também Maria Pontilhada, que é o Instagram da Bia, minha esposa, onde ela faz camisetas e blusas bordadas como essa aqui, ó, do Pedra, Papel, Tesoura, Lagarto, Spock, uma das favoritas dos fãs da The Big Bang Theory. Vai pedir a sua também, é personalizada, você pode pedir em qualquer cor. E tem várias outras também, tem do Soft Kid, tem do Bazinga, tem do sofá do Sheldon com um lugarzinho ali dele reservado. E tem essa aqui, é claro, todas elas podem ser pedidas em qualquer cor, mas você pode pegar referência de outras séries que você gosta também. Vai lá conhecer o trabalho dela, o link tá na descrição, Maria Pontilhada, clica, vai lá seguir e pra fazer seu pedido é só mandar mensagem na DM, fala que você veio aqui através do canal. Agora vamos lá, começar a falar da série, da primeira ideia que o Bill Prad e o Chuck Lorre tiveram. Era uma mulher que estava se mudando para Los Angeles em busca de novos rumos na vida e só. Era só isso a ideia que eles tinham e acabou não indo pra frente, porque não tinha um apelo, não tinha nada demais. Era só o que eles tinham conseguido pensar no primeiro momento. E aí conversa vai, conversa vem, dias tentando criar ideias, conversando sobre coisas da vida deles, porque afinal eles eram amigos. E aí em um determinado momento, numa conversa, o Bill Prad começou a falar de um amigo dele, que eles trabalharam juntos lá na década de 80, que era um cara extremamente inteligente. Era um cara que ele conseguia decorar, tipo, 80 casas decimais depois do pi. Sabe, aquele pi que é 3,14, é só o que eu sei. E o cara sabia 80 casas decimais pra frente. Mano, é muita coisa. Porque ele era muito inteligente e tinha uma memória muito boa. E uma outra característica deste amigo do Bill Prad é que ele tinha um mutismo seletivo. Você lembra o que é mutismo seletivo? É aquela pessoa que fica muda em determinadas situações sociais, né? Em momentos específicos. Assim como o Raj, por exemplo. Essa característica foi inspirada nesse amigo do Bill Prad. E aí, quando o Chuck Lorre ouviu as coisas sobre esse cara, falou, mano, é isso, ele é o nosso personagem, a gente tem que fazer uma série sobre esse cara, porque isso é fantástico. Olha o tanto de coisas diferentes que tem em uma mesma pessoa, né? Temos o nosso personagem, a gente pode começar alguma coisa a partir daí, fazer alguma coisa sobre ciência. Só que aí, o que eles pensaram? Falaram, mano, é muito fictício, assim, vai ser muito difícil das pessoas acreditarem, né, que uma pessoa só é extremamente inteligente, tem uma memória muito boa e ainda tem mutismo seletivo. Era muito estereotipado o cientista, sabe? Um nerdzão. Então eles acharam que seria muito fictício fazer isso, por mais que existisse uma pessoa assim na vida real. E por isso que eles deram uma diminuída nas características e fizeram um Sheldon só com a inteligência e com a memória, e o mutismo seletivo mais tarde acabou indo pro Raj. Eu digo mais tarde porque inicialmente o Raj não estava na história, ele não faz parte da história original de The Big Bang Theory. Acho que vocês já sabem mais ou menos disso, mas se não sabe, fica tranquilo que eu já vou falar. Então eles começaram a partir, eles tinham um norte, tipo, é isso, a gente vai criar alguma coisa sobre ciência, sobre cientista. Só que aí talvez fosse melhor dois cientistas, dois amigos, né? E foi assim que nasceu a primeira ideia de duas pessoas, que eram cientistas, que trabalhavam juntos, possivelmente, e iam criar alguma coisa a partir daí. Então começaram a pensar nesse ponto. E aí eles pensaram, beleza, mas como é que a gente vai fazer? Porque é uma sitcom multicâmera. Sabe o que é sitcom multicâmera? É essa que tem plateia, que tem, né, é aberto, assim, é tudo, são várias câmeras filmando de um mesmo ângulo praticamente. Eu explico melhor num outro vídeo um pouco antigo, aqui já tem uns 2, 3 anos, que eu fiz um vídeo explicando coisas sobre sitcom multicâmera, né, apresentando várias características desse tipo de sitcom, que eu amo, inclusive, mas temos aí Friends, a própria The Big Bang Theory, Two and a Half Men, O Maluco no Pedaço, e várias dessas outras, assim, que é sempre filmado de um mesmo lugar, sempre aqueles mesmos cenários, Eu, a Patrulha e as Crianças, por exemplo, essas sitcoms assim. Então eles queriam filmar dessa mesma forma. Só que como é que você coloca dois cientistas trabalhando no computador e fique interessante pra quem tá assistindo, tanto na plateia quanto depois gravado? Porque se é pra gente ver o que tá escrito no computador, né, o que eles estão fazendo, os personagens ficariam de costas pra gente. Mas se eles ficassem de frente, o computador ficaria de costas, a gente não veria nada. Então ficou esquisito. Eles, mano, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode modificar isso? E aí no meio de algumas conversas, eles viram algumas coisas e acabaram fazendo
fazendo também coisas em quadros ali pra ter ideias, e aí veio, falou, mano, e se eles fizessem coisa nos quadros brancos? E aí que eles começaram a ter essa ideia de os personagens serem físicos teóricos, né? Em vez de uma ciência mais tecnológica, seria uma coisa mais de física, que eles poderiam fazer as fórmulas ali no quadro branco e tal. Então aí começou a tomar forma a característica principal desses dois personagens, que era de físico teórico. Por mais que o Leonard, na verdade, seja um físico experimental, né? O Sheldon é mais físico teórico, mas está ali na mesma linha. E aí eles continuaram seguindo com as ideias e lembraram daquela primeira ideia que eles tiveram de uma mulher se mudando para Los Angeles procurando novos rumos na vida. Eles falaram, mano, talvez a gente consiga reaproveitar isso. E se essa mulher que estava se mudando para Los Angeles caísse na vida desses dois físicos teóricos? São dois mundos completamente diferentes, porque ela não seria uma física. Ela estava procurando outras coisas, né, que não são tão intelectuais, vamos dizer assim. Né? Então são dois mundos diferentes que, se eles entrassem em colisão ali, seria maravilhoso, né? Daria boas situações para dar risada. E foi aí que eles conseguiram juntar e tiveram o primeiro rascunho ali, a primeira estrutura da série, dois físicos teóricos e uma mulher que estava acabando de se mudar, procurando novas coisas na sua vida. Então, com essa estrutura em mente, eles começaram a escrever já algumas coisas, falas, características dos personagens, começaram a criar, até que surgiu o primeiro rascunho, a primeira ideia de um roteiro. Só que nesse roteiro, quando eles começaram a escrever, a primeira ideia que surgiu foi justamente o que eu falei no comecinho do vídeo, que a Penny seria um robô. Sim, ela já tinha o nome de Penny, já vou chegar lá. Mas ela seria um robô, né? Um humanoide ali, um androide construído pelo Sheldon e pelo Leonard. E aí eles fizeram um roteiro com isso, mano. Eles fizeram um roteiro dessa forma, com a Penny sendo um robô. E aí o Chuck Lorre e o Bill Prad foram lá, juntou alguns atores ali pra fazer uma pequena leitura rápida, né? Interpretando aqueles personagens pra ver se ia funcionar essa química. Só que no meio da leitura, o Chuck Lorre foi olhando e falou, mano, deixa quieto, isso tá horrível. E cancelou toda essa ideia de androide e a Penny voltou a ser só uma humana comum mesmo. Agora eles tinham um pequeno desafio, né? Agora que eles definiram, a Penny seria uma humana comum, os físicos teóricos também são físicos ali e tal. Mas como é que você torna isso engraçado? Como é que você faz pra aceitar que alguém produza e exiba uma série sobre físico teórico? Porque era uma ideia ali sem precedentes. Todas as outras sitcoms eram sobre família, sobre amigos, sobre outros momentos. O que físicos teóricos, físicos experimentais, enfim, cientistas teriam a oferecer em uma sitcom? Sabe? Era um risco. E aí o Chuck e o Bill, eles foram lá na Warner Bros. Television, conseguiram convencer eles de produzir essa série, mas agora precisava de um lugar para exibir. E aí eles foram lá na CBS, que era o mesmo canal que passava Two and a Half Men, que já estava fazendo muito sucesso, e pediram lá pro presidente para apresentar a ideia. Só que eles falaram assim, se a gente só levar o roteiro para eles lerem, vai ficar esquisito, porque afinal são cientistas falando de fórmula, falando de um monte de coisa de ciência, não vai funcionar. Vamos lá e vamos interpretar esses personagens. E aí o Chuck Lorre e o Bill Prad foram lá, conversaram com o presidente que aceitou a ideia, e aí sentaram lá na sala dele mesmo, colocaram umas cadeirinhas ali para fazer uma mini plateia, e eles foram lá e interpretaram aqueles personagens falando, conversando e mostrando a química que eles teriam um com o outro, e aí eles conseguiram essa aprovação. Agora o mais doido é que o presidente da CBS, ele disse que ele jamais aceitaria essa ideia, porque nessa época ele recebia tipo 300 ideias por mês de novas séries, de novas produções. Dessas 300, umas 50 todos os meses, ou toda a época ali de criação de série, ele aprovava para criar um primeiro roteiro. Então eles pagavam por roteiro de um monte de coisa que eles jogavam fora. E aí chega um negócio de física, normalmente ele não aceitaria, mas ele falou, mano, é o Chuck Lorre, tá ligado? É um cara que já era extremamente renomado pelas comédias que já tinha feito e principalmente pelo tanto de dinheiro que ele tava trazendo já pra CBS com Two and a Half Men. Então não tinha como falar não pro cara, né? Então eles deixaram fazer essa apresentação e acabaram gostando das interpretações e aceitaram fazer um piloto de Lenny, Penny and Kenny. Sim, esse era o nome original dessa série, mano. Eu não sei se teria ido pra frente com esse nome, mas era o nome original, que era o nome dos três personagens. O Lenny seria o Leonard, a Penny seria a Penny, vejam só vocês, e o Kenny seria o Sheldon, que eles não tinham esses nomes, Kenny não era apelido pra Sheldon, esses eram os nomes deles mesmo. Só que aí eles começaram a ver algumas coisas estranhas. Primeiro, o nome da série, eles não gostaram, era um nome provisório, mas foi assim que o nome foi pro contrato. O primeiro contrato que eles assinaram tava lá como Lenny, Penny and Kenny.
mas lá ali nesse contrato a gente já pode ver que tinha um codinome como Big Bang Theory, né? Já era a teoria do Big Bang, já estavam começando a trocar de nome, mas já tinha as duas versões ali naquele primeiro contrato. E aí eles já estavam mudando o nome da série e começaram a querer mudar o nome dos personagens também. Então, a primeiro momento, eles decidiram fazer uma homenagem a um produtor, diretor e ator chamado Sheldon Leonard. Então, pegaram os dois nomes, né? Um nome foi para um personagem, o outro nome foi para o outro, Sheldon e Leonard. Fizeram uma homenagem ali. Só que esses personagens precisavam de sobrenome também, né? Porque eles teriam diplomas na sala, no trabalho deles, tal, nos escritórios e tal. Então, precisava de um sobrenome ali. E aí, o do Leonard, por exemplo, que é Hofstadter, é uma homenagem a um cara chamado Douglas Hofstadter, que escreveu um livro sobre filosofia, matemática e da física, que certamente, né, eles já tinham lido esse livro, acho que o Bill Pratt leu esse livro, e falou que os personagens com certeza também teriam lido, né, pela temática do livro, então ele gostava da sonoridade também de Hofstadter, e aí colocou pro Leonard. E o nome da série? O nome da série foi mudado para The Big Bang Theory por causa do Chuck Lorre. Ele foi procurando vários nomes que tinham relação com ciência e se deparou com esse nome, The Big Bang Theory. Só que tem uma pequena curiosidade aqui, que é um trocadilho em inglês que eu vou tentar explicar para fazer sentido pra gente. Ele encontrou um duplo sentido em The Big Bang Theory. Tanto em relação à ciência, porque afinal a teoria do Big Bang é a teoria da explicação da origem do universo, né, segundo a ciência, só que ali a gente pode ver o The Big Bang, a palavra bang também pode ser usada com uma conotação sexual. E o Chuck Lorre achava isso engraçado, tipo bang ali, sabe, tipo de dar uma bengada, sabe? Assim, bang, 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 bang. A gente vê isso até em How I Met Your Mother, eles fazem uma brincadeira com isso. Bang, 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 bang. Então, por esse duplo sentido aí, porque ele tava muito na vibe de Two and a Half Men ainda, que tem umas piadas mais com conotações sexuais, um negócio mais ácido ali, então ele queria trazer isso pra The Big Bang Theory também, e ele achou que esse nome faria todo sentido pros dois casos ali, pras duas vertentes que ele queria. E o Bill Pratt, ele fala também nas entrevistas que ele não era tão fã desse nome não, porque ele era um cara mais puro, mais na dele, não queria nada de conotação sexual. Só que ele falou que pra vetar esse nome, ele precisava ter um nome melhor. E ele não tinha, então ele só aceitou contra a vontade dele, ele sob protesto, mas acabou aceitando. E aí, com o nome definido, com o nome dos personagens definido, a gente foi para a escolha dos personagens, que agora eram Sheldon, Leonard e Katie. Por que Katie? Por que não Penny? Porque a CBS, que tinha aceitado fazer esse piloto, eles estavam com outro piloto de uma outra série onde já tinha uma personagem chamada Penny, uma das principais. Então não podia ter duas ao mesmo tempo, porque se as duas dessem certo, ficaria ruim, sabe? As duas séries do mesmo canal e tal. Então eles pediram para que o Chuck Lorre e o Bill Pratt, que ainda iriam escolher os atores pro elenco, mudassem aquele nome, e aí eles ficaram meio assim, mas acabaram trocando. Mas eles queriam Penny, porque ele vinha de Lucky Penny, sabe? Tipo, moeda da sorte, que foi um machado, assim, uma pessoa de sorte que acabou entrando do nada, assim, na vida daqueles físicos teórico e experimental. Tá precisando fazer uma renda extra no final do mês? Eu peço uma licencinha rapidinha aqui nesse vídeo para te fazer essa pergunta e também te perguntar, já pensou em fazer isso formatando computadores que não precisa de muito investimento e dá para fazer de casa? Em um tempo que a gente tá, que as pessoas cada vez mais buscam cursos online, faculdades online e trabalhos home office, nunca se usou tantos notebooks e computadores desktop, né, nos últimos anos. E pensando nisso, eu reuni meus mais de 10 anos de experiência nessa área, inclusive meus estudos também, minha faculdade, para criar o curso Formatando com Excelência. Lá nesse curso eu ensino tudo o que você precisa saber e um pouco mais para te transformar num bom profissional, mesmo que você nunca tenha mexido com isso. Como ativar o Windows com uma chave legal sem precisar craquear ou hackear nada como esses picaretas fazem por aí. Porque praticamente todo mundo tem a chave do Windows, é só saber onde procurar. E também tem várias outras coisas extras sobre Office, sobre antivírus, sobre peças de hardware, memória RAM, processador, HD, SSD e todas essas informações que você precisa saber. Mas se você já trabalha nessa área, já mexe com isso, esse curso também serve para você, porque eu trabalhei no suporte da Microsoft e lá eu aprendi coisas que nenhum outro curso ensina, nunca tinha visto em nenhum outro lugar. Então não deixa mais para depois, vem conhecer meu curso, o link tá aqui na descrição e com apenas 2 trabalhos você já consegue recuperar o seu dinheiro investido nesse curso. Eu tenho uma aula só sobre isso. E se mesmo assim você não gostar do curso, você ainda tem 7 dias para pegar 100% do seu dinheiro de volta. E tem cupom de desconto para você que me acompanha aqui no canal nesse mês de lançamento, que é o mês de julho, até o dia 31, o cupom MINHAVIDA10 vai estar funcionando para você conseguir 10% de desconto na compra do curso. Não perde essa oportunidade, vem, clica no link, faz a sua compra, eu te garanto que vai valer a pena. Agora, vamos voltar pro vídeo.
Mas aí eles começaram então a busca pelo elenco. O primeiro, é claro, era o Sheldon, que era o personagem principal, junto com os outros, mas enfim, eles começaram pelo Sheldon e foram procurando alguns atores, fizeram vários testes e tal, muita gente foi bem, só que eles já tinham alguns nomes em mente, e um desses nomes era o próprio Jim Parsons, que é quem acabou ficando com o papel. Só que é claro, não é só porque ele já estava pensado para esse papel, que o papel já era dele, não, ele teve que fazer o teste, e ele queria tanto aquele papel, mais tanto, porque ele leu as características do personagem e falou, mano, tem tudo a ver comigo, eu consigo fazer esse cara, que é extremamente inteligente, mas tem as dificuldades sociais ali e tal, eu consigo fazer esse personagem muito bem. E ele vinha dessa vontade de querer um personagem grande pra alavancar a carreira, porque ele já tinha feito teste pra The Office, ele fez teste ali pra Jim, pra Dwight, se não me engano, não sei se foi pros dois ou pra um dos dois, mas ele fala que já tinha feito teste pra lá, ele fez teste pro Barney também de How I Met Your Mother e não tinha conseguido nenhum dos dois. Então ele queria muito esse papel aqui em The Big Bang Theory, ele se dedicou muito, tanto que durante a preparação dele, ele foi criando o próprio personagem, o próprio Sheldon, baseado nas características que tinham dado pra ele. Então ele foi criando aquele personagem e ele se dedicou tanto que chegou um momento ali que ele já sido convidado para ir pro Oscar, né, para participar da cerimônia, né, não tinha sido indicado a nada. Mas ele iria pra cerimônia e ele recusou, ele não foi porque ele não queria perder tempo, ele queria ficar em casa e se dedicando àquela preparação. E acabou dando certo, porque ele foi fazer o teste e o Chuck Lorre ficou maravilhado, ele falou, mano, é muito melhor do que eu tinha pensado pro Sheldon. E tanto que o Chuck Lorre hoje ele fala que nem lembra como é que ele tinha imaginado o Sheldon no início. Porque o do Jim Parsons foi tão bom que era aquilo que ele queria. Os jeitos, as pausas na fala, sabe? Todas aquelas manias do Sheldon, muitas delas foram criadas pelo próprio Jim Parsons, e aí foi impossível não escolher ele pro papel. Aí começaram as buscas pelo Leonard. Outro que quase ficou com o papel, não sei se vocês sabiam dessa, mas foi o Kevin Sussman, que faz o Stuart aqui dentro de The Big Bang Theory. Ele acabou voltando depois, mas quando ele fez o teste para fazer o Leonard, ele foi muito bem, mas ainda não era o que eles estavam buscando, né? E aí fizeram vários testes e tal, só que o Chuck Lorre queria uma Macaulay Culkin pra fazer o papel do Leonard aqui, acredita? E eles chegaram a entrar em contato com o Macaulay Culkin, porque ele era muito fã dos filmes, quando ele era dos filmes de infantil ali do Macaulay Culkin, então ele queria muito, chegaram a conversar com os agentes, fizeram reunião com o próprio Macaulay Culkin, mas ele não se interessou tanto assim pelo papel, acabou recusando. E aí voltaram a procurar outros atores e tal, e quando a Nick Valco, que era a diretora de elenco ali de The Big Bang Theory, né, ela que tava escolhendo muita gente, ela leu as características do Leonard, ela falou, mano, o Johnny Galecki, eu acho que eu pronunciei certo o nome dele, vai ser perfeito pra esse papel. E aí foram atrás desse ator. O problema, ele já fazia muito sucesso porque ele tinha feito uma série chamada Roseanne, e aí nesse momento ele tava na Broadway, sabe, com um dos papéis principais, ele tava todo fortão, todo musculoso, né, não musculoso, mas tava sarado, porque ele tava fazendo um personagem romântico, acho que ele era amante de um cara, né, nessa peça da Broadway e tal. Tipo, ele tava muito feliz, tava em Nova York, vivendo a vida dos sonhos, apaixonado, namorando e tal. Ele tava bem, sabe? E aí o pessoal de The Big Bang Theory foi atrás dele, ofereceram um papel, ele recusou. Ofereceram de novo, ele recusou, ficaram insistindo e ligando, e falando, vamos, e ele não queria, porque ele não queria deixar tudo aquilo que ele tava vivendo de lado pra fazer uma outra sitcom que poderia durar anos, sendo que ele tinha acabado de fazer uma, sabe? Há pouco tempo atrás. Então ele não queria um outro compromisso desse, mas eles ficaram insistindo, ficaram mandando fax pra ele com a construção do personagem, com algumas falas dos primeiros roteiros ali, foi mandando tudo picado, aos poucos ele foi recebendo, e aí foi se interessando pelo personagem, falou, será? O agente dele deu uma forcinha, falou, ô Johnny, vai lá, grava o piloto só. Se não der certo, que é bem possível que aconteça, porque tem muitos pilotos que acabam não dando certo e são descartados, você vai ganhar uma grana boa, vai voltar pra casa com uma grana e vai continuar aqui na Broadway fazendo o seu trampo. E aí ele pensou, é realmente uma boa oportunidade de ganhar dinheiro, e também com essa ida dele, porque eles teriam que filmar lá em Los Angeles, então ele teria que sair de Nova York. Ele falou, com essa viagem que eu vou fazer, o Brian Henderson, que era um outro ator que era o substituto do Johnny Galecki lá na Broadway, ele poderia estrear como ator principal na Broadway, pelo menos por algumas apresentações ali, e ter no seu currículo finalmente uma estreia na Broadway, que era uma coisa muito grande, então ele ajudaria um amigo dele. E ele não só fez isso, como ele ainda pagou passagem pros pais desse Brian pra irem até Nova York e assistirem a estreia dele, mano, olha que da hora. E aí, enquanto tudo isso acontecia, o Johnny Galecki voou pra Los Angeles, aceitou o papel pra fazer a gravação ali do primeiro piloto pra ver se ia funcionar. Só que por mais que o papel fosse praticamente garantido, ele também precisava fazer um teste até pra testar a química dele com o Jim Parsons. E aí eles fizeram, e aí ele fala que, mano, o Jim Parsons foi perfeito, ele fala que era uma obra de arte ali, o tanto que o Jim Parsons tinha se dedicado àquele personagem. Enquanto que o Jim Parsons também fala que tinha feito as cenas com vários outros Leonards, mas com o Johnny Galecki tinha rolado alguma coisa diferente, não que ele fosse melhor do que os outros,
tinha sido tão bom quanto, mas a química funcionou. Ele falou, mano, na minha cabeça eu sabia que aquele era o Leonard que precisava ser. Então já tinha rolado uma química entre eles no primeiro teste. E assim, a dupla principal acabou sendo definida, mas aí faltou a terceira pessoa dessa trindade, que era, até então, Kate. E adivinha quem foi uma das atrizes que quase conseguiu o papel pra Kate? A Kaley Cuoco, que mais tarde se tornou a Penny. Ela fez um papel aqui pra Kate, mas não passou, porque ela tinha sido muito boa no papel, só que ela tinha sido muito amorosa, muito calorosa, e eles queriam uma Kate um pouco mais ácida, porque seria uma mulher diferente da Penny. Pra quem já viu o episódio piloto que foi descartado, porque ele existe, tá aí pela internet. É difícil de achar hoje em dia, mas tá aí pela internet. E essa Kate, diferente da Penny, ela era muito mais ácida, sabe? Muito mais sarcástica, muito mais cínica. Tanto que a primeira cena dela é jogada não, mas tipo sentada na calçada ali na sarjeta, chorando por causa de um namoro que tinha terminado e tal. Então seria uma mulher mais atirada, mais, sabe, mais da vida, assim, mais vivida, diferente dos meninos que, né, cresceram numa bolha ali, como os nerds, o estereótipo de nerd. Então eles queriam esse negócio muito mais contrastado e a Kaley Cuoco acabou não funcionando exatamente como eles queriam, acabaram dispensando. Então várias atrizes foram fazendo teste pro papel, até a Marisa Tomei quase foi aceita, só que na hora de fazer um teste ali com o Jim Parsons não rolou uma química muito legal e foi dispensada. Até que finalmente escolheram e quem ficou com o papel foi a atriz Jodie Lynn O'Keefe, que foi perfeita ali no teste que ela fez. Tinha aquele humor ácido, sabe? Era exatamente o que eles estavam buscando nessa personagem da Kate. E aí, com o trio formado e com uma outra atriz também, que era a Iris Barr, que faria o papel da Gilda, uma outra personagem também que hoje a gente não conhece, mas que na primeira versão seria uma amiga cientista deles logo de início. Ela teria ali um crush no Leonard, mas já tinha dormido uma vez com o Sheldon em uma convenção do Star Trek, porque sim, nessa versão o Sheldon não era virgem, ele já tinha feito as coisas, ele fazia umas insinuações sexuais também nesse primeiro piloto, um pouquinho diferente do Sheldon que a gente conhece. Se bem que no piloto mesmo, ele também é um pouquinho assanhado, assim, ele vai ficando mais inocente depois. E aí juntaram então essa galera, esses dois atores e as duas atrizes, pra primeira leitura de mesa. A leitura de mesa é quando eles pegam o roteiro pronto e senta todo mundo ali e eles começam a falar a fala no lugar deles ali, tudo certinho, pra ir testando o roteiro, ver se precisa fazer alguma mudança, ver se tá tudo bem, se tá tudo se encaixando. E aí fizeram, ficou tudo bom, maravilhoso, todo mundo tinha gostado, aplaudiu, vambora, todo mundo saiu. Os quatro ali, pra tentar se entrosar um pouco mais, foram almoçar, né, num restaurante, né, decidiram se encontrar lá no restaurante, mas o Jim Parsons acabou se perdendo, porque era um lugar novo pra ele. Então, quando ele ainda tava procurando um restaurante, tipo, meia hora depois da leitura que eles estavam fazendo, ele tava perdido procurando um restaurante e chegou uma mensagem pra ele do Johnny Galecki, falando que a Jodie Lynn tinha sido demitida. E ele até achou que era zoeira, ele falou, mano, como assim? Ela foi perfeita no papel, deu tudo certinho, a química rolou, por quê, né? Eu acho que eles estão zoando comigo. Foi até o restaurante, o Johnny Galecki confirmou, ele também tinha achado que era zoeira quando ela contou, mas pouco tempo depois o agente da Jodie Lynn tinha ligado pra ela falando que ela tinha sido demitida e ela também não entendeu muito bem. E o motivo que eles deram, né, o Chuck Lorre, a Nick, né, que era diretora de elenco e tal, o motivo que eles deram é que ela tinha sido muito hostil, agressiva demais, né, um pouquinho além do que eles realmente esperavam para a personagem na leitura de mesa ali. Então fugiu um pouco do que eles queriam, perderam a mão um pouquinho na agressividade do que eles queriam na personagem e por isso demitiram ela e buscariam de novo uma outra pessoa para o lugar. O problema é que só restavam 3 dias para a gravação do primeiro piloto, então eles tiveram que correr muito para conseguir outra pessoa. E a Jodie Lynn, ela acabou voltando para fazer uma participação especial depois, no final da segunda temporada, com uma personagem que seria uma prostituta. Aí eles voltaram então para buscar uma nova atriz pro elenco ali pro papel da Kate, faltando 3 dias, e começaram a chamar algumas atrizes que já tinham feito o papel antes para fazer um novo teste ali, e chamaram a Amanda Walsh, que acabou ficando com o papel originalmente da Kate. E foi tudo muito rápido, tipo, chamaram ela num domingo de Páscoa de manhã pra ir lá fazer o teste, porque eles precisavam ligeiro, né? Ela fez o teste, foi tudo bem, fez mais um teste na segunda-feira, foi tudo bem, contratada e já começaram, ela falou que não lembra se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, já começaram a gravar o piloto. E aí foi uma semana caótica, assim, intensa, porque foi muitas e muitas gravações e mudanças o tempo todo, principalmente na personagem dela. Ela fala que sofreu e que foi uma das semanas mais intensas, assim, da carreira dela, porque foi realmente complicado. Só que ela conseguiu, ela fez tudo bem, fez tudo o que pediram e foi muito elogiada por todo mundo. Pra você ter uma noção das mudanças que tiveram a fazer com ela, também acharam ela um pouco fofa demais, né? Uma tava muito hostil, essa tava muito fofa, estavam querendo encontrar um meio termo ali. E aí, pra conseguir um pouquinho mais de hostilidade nas falas dela, começaram a incluir palavrões nas falas dela, porque aí teria mais intensidade, sabe? O tom da frase muda quando você mete um palavrão ali no final, no começo, enfim. E aí,
quando foram acertando o tom que eles queriam, aí eles tiraram os palavrões, porque não poderia ir pra série, né? E aí as falas dela ficaram originalmente, mas no tom que eles queriam. E aí terminou o piloto. Conseguiram gravar tudo, editou bonitinho, levaram pra CBF e não foi aprovado. Tipo, tinha dado tudo certo, eles conseguiram chegar no resultado que eles queriam, mas a CBS não aprovou. A Nina Tassler, que era uma mulher muito importante lá da CBS, ligou pro Chuck Lorre e falou, mano, ó, infelizmente a gente não vai seguir com The Big Bang Theory, não gostamos desse piloto, mas você quer tentar de novo? Né? Quer uma segunda chance? Quer regravar esse piloto um pouquinho diferente pra ver se rola? Porque eles tinham gostado. E o Chuck Lorre ficou muito feliz por duas coisas. Primeiro, porque a Nina Tassler, ela defendeu o projeto, porque ela realmente acreditava tanto quanto ele. E segundo, porque ele também tinha sentido que alguma coisa não tava legal ali. E, mano, isso é muito raro em Hollywood pra séries, assim, porque uma série receber uma segunda chance, normalmente o piloto ou ele é aprovado ou ele é recusado e ponto. Dificilmente recebe uma segunda chance. E mais dificilmente ainda, essa segunda chance funciona e a série vira um sucesso. É muito difícil. The Big Bang Theory é uma série especial. Então o Chuck Lorre aceitou a proposta, ele estava viajando, ele estava na Austrália nessa época, ele voltou para os Estados Unidos e aí se reuniu de novo com o Bill Pratt, com todo mundo, para tentar refazer. E aí eles perceberam que o que eles estavam sentindo que estava errado ali era a personagem da Kate, porque ela era muito tóxica, sabe? Os dois personagens, eles eram vistos ali com um coração de bebê, sabe? Porque são pessoas que cresceram ali mais protegidas e tal, né? Numa bolha, cientistas, nerds, tinha todo esse estereótipo. E aí a Kate era muito o oposto, era muito tóxica para estar perto deles. Então não estava funcionando muito bem a dinâmica. Outra coisa que também não funcionou é que eles tentaram criar esse triângulo amoroso, né? Porque a Gilda, que era amiga deles, já tinha dormido com o Sheldon e gostava do Leonard. E os dois estavam dando em cima da Kate também, a primeira vez que eles conheceram, que ela foi no apartamento deles, foi lá tomar banho também, igual a Penny. E aí os dois meio que estavam disputando a Kate também. Não tava legal, sabe? I need to get out of these clothes and stand under some hot water. A única coisa que funcionou foi a química de amizade entre o Sheldon e o Leonard. E aí o Chuck Lorre e o Bill Pratt sabiam que era ali que eles tinham que focar, nessa amizade. Por isso, para eliminar esse erro, eliminar esses triângulos amorosos, eles tiraram a Kate, né? E aí iam inventar uma outra personalidade para essa personagem e tiraram a Gilda também porque não ia funcionar na dinâmica e colocaram dois novos amigos para eles, que era o Howard e o Raj, porque aí seria um grupo de 4 amigos nerds ali e funcionaria muito mais a amizade deles do que esse triângulo amoroso. Então por isso que essa mudança foi feita e o Raj acabou pegando aquele mutismo seletivo. So, you guys work with Leonard and Sheldon at the university? E tudo isso graças à química do Johnny Galecki e do Jim Parsons, que tinha sido perfeita desde o início. Mas o erro aqui o Chuck Lorre percebeu. Ele estava sendo muito influenciado por Two and a Half Men ainda, que tinha aquelas piadas mais com conotações sexuais e tal, tanto que ele trouxe isso pro nome da série também. E ele tentou fazer isso em The Big Bang Theory, só que não funcionou, mano. São duas séries diferentes, com propostas diferentes. E aí ele falou, mano, não deu certo, isso não funciona aqui. Vamos eliminar e refazer de uma forma diferente. E pra não deixar a Amanda Walsh de lado, né, coitada, ela tinha feito tudo que eles pediram, mas o que tava ruim era o roteiro. O próprio Chuck Lorre confessou isso. O ruim, a dificuldade, o que deu errado foi o roteiro, foi a história que a gente criou. Não foi a atriz, ela foi excelente em tudo que a gente pediu, vamos trazer ela de volta. Mas a CBS não deixou, porque já tinha sido um piloto gravado que já tinha sido exibido por algumas pessoas. E as pessoas não tinham gostado, já tinha criado aquele ranço da atriz, da personagem, sabe? Então a CBS não aceitou de jeito nenhum que fosse a mesma atriz, teria que ser reescalada. E aí, mano, tudo isso foi acontecendo e eles só conseguiram regravar o piloto de novo, que foi o que a gente assistiu de verdade, que foi ao ar, 1 ano depois. Tudo isso que eu falei tinha acontecido em 2006, a gravação do primeiro piloto. E o segundo só foi gravado 1 ano depois, em 2007. O Johnny Galecki já tinha voltado para Nova York, já estava na Broadway de novo, sabe? Cada um já estava em um canto de novo, tiveram que se reunir, porque estava em contrato, para fazer mais uma vez o piloto. E dessa vez tinham tirado a Kate e aí voltaram com o nome Penny, porque a outra produção que teria uma Penny da CBS também não deu certo, então eles ficaram livres para usar esse nome de novo. E aí eles chamaram aquele Cuoco, porque ela tinha ido muito bem, encaixava melhor com essa nova personalidade da Penny que eles queriam, que era mais fofa, mais calorosa, né? Não era aquela personagem tóxica que eles tinham antes, mas aí a própria Kaley Cuoco que não quis. Ela falou que tinha se interessado muito mais pela primeira versão da personagem, não por essa, mais de boinha, sabe? Só que ficaram insistindo. Outra coisa que pesou também foi porque a Kaley Cuoco na época ela era muito nova, ela tinha 19 para 20 anos ali, e não faria sentido pra eles, né? Eles não queriam usar esse negócio de apelação assim sexual e de bebida que tinha a Kate pra uma menina tão nova assim, né? Por isso que também não ia funcionar muito bem com a Kaley. Mas nessa nova versão, poderia ser uma menina mais nova, porque era uma menina mais ingênua, que tava vindo, tentando ser atriz e tal, não sei
sei o que, acreditando nos sonhos e tal. Então combinava um pouco mais com a faixa de idade que ela tava, por isso que foram atrás dela. Mas ela recusou, eles ficaram insistindo. Ela tava fazendo uma outra série, umas participações em outra série, mas a agência dela falou, mano, vai lá, é o Chuck Lorre, velho. É muito grande a chance de dar certo essa série. Aí ela achou que não seria uma protagonista, né? Seria mais o Sheldon e o Leonard, mas falaram que não, que ela ganharia espaço, que ela ia crescer cada vez mais, porque o mundo dela ia ser transformado com a presença deles e vice-versa, então ela teria uma grande importância na série. Foi muita insistência, aí ela acabou aceitando fazer o teste. E deu tudo certo. Sabe o que é mais legal? Todas essas gravações dos pilotos foram gravados no mesmo palco em que era gravado Friends. Olha que legal. Então a sorte já tava ali, sabe? Já tava lançada. Por isso que eles tiveram essa segunda chance, talvez, né? Porque o ambiente, o ar ali em volta deles estava favorecendo com um dos maiores sucessos recentes que tinha sido produzido pela Warner, que era Friends. Inclusive a Amanda Walsh, que fez a Kate, ela usou o camarim que o Matthew Perry usava na época. Olha que honra. Mas enfim, daí pra frente é história, né? Daí pra frente a gente sabe o sucesso que The Big Bang Theory fez. Foram muitas e muitas temporadas maravilhosas que eu amo e que, fazendo esse vídeo, eu fiquei com vontade de assistir tudo de novo, não sei vocês. Mas tô assistindo muitas outras, logo eu volto pra The Big Bang Theory. Quero saber de você agora. Você se interessou? Porque tem muito mais pra ser falado. Tudo isso eu tirei de um livro que tem as entrevistas deles e eu só cheguei no começo. Esse vídeo ficou desse tamanho todo, eu só falei do comecinho aqui de toda essa história. Tem muito mais coisas, curiosidades, bastidores pra ser contado. Se vocês quiserem que eu continue toda essa história, me fala aqui nos comentários, me fala se você já é fã de The Big Bang Theory, o que você acha da versão da Penny, você estava interessado em ver ela como robô, ou ela um pouco mais assanhada, um pouco mais cínica ali. Você acha que seria legal essa versão? Troca essa ideia comigo aqui nos comentários, dá uma engajada, deixa seu like, se inscreve clicando nessa bolinha e compartilha esse vídeo com pessoas que você conhece que gosta também de The Big Bang Theory, que inclusive tem uma playlist aqui em cima, ó. Aqui, ó, só clicar aqui com vários outros vídeos muito legais, com outras curiosidades e outros vídeos que eu já fiz que eu tenho certeza que você também vai gostar. Clica aqui pra poder ir lá assistir. Não esquece de me seguir no Instagram também, seguir Maria Pontilhada aqui, ó, @Maria Pontilhada, e vai lá conhecer meu curso, tá bom? Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima e bazinga!